estudantes, nós vamos fazer a correção da ficha de física, envolvendo aquelas 4 questões do conteúdo de queda livre, lançamento vertical. Então, eu passei na questão 1 aí, que uma esfera de massa de 3 kg é solta de alto de um prédio cuja altura seria de 40 metros. Calcular a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, velocidade final, considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos pegar os dados da questão. A gravidade 10 metros por segundo, a altura 40 metros. Como esse corpo ele parte do prédio e está em repouso, velocidade original 0 metros por segundo. Jogando na equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2g vezes h. V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura do prédio, que era 40 metros, onde o objeto cai. V ao quadrado é igual a 0, 0 ao quadrado 0, mais 2 vezes 10, 20, 20 vezes 40, 800. V é igual a raiz de 800, e a raiz de 800 seria de 28 metros por segundo. Então, questão número 1, tranquila, retirando a raiz, chegamos a valor exato da velocidade de queda desse objeto. Segunda questão, questão 2, o objeto é abandonado, ele é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre, sabendo que esse objeto chega a velocidade de 30 metros por segundo próximo ao chão. Calcule a altura desse prédio, considerando a gravidade também, a gravidade da Terra de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, na questão 2, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, velocidade 30 metros por segundo, velocidade original, esse corpo para o repouso é 0, quer saber a altura do prédio. Também recorrendo à equação de Torricelli, queda livre, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade original ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. A velocidade final, quando chegando ao Sol, é 30. Então, 30 ao quadrado, não pode esquecer de levar ao quadrado, igual ao original, que é 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que nós não temos. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, seria 900, igual 2 vezes 10, 20, 0 ao quadrado não vai alterar nada, 0 pode descartar. 2 vezes 10, 20, 20 vezes h, 20h. Isolando h, a altura eu quero achar, 900 por 20, podemos eliminar esses dois zeros, 90 por 2, a altura de 45 metros seria a altura desse prédio. Questão 3. A questão 3 é uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vestibular, né, que vai falar de uma propaganda na televisão em que um biscoito cai e um rapaz atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas, para o repouso as duas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como: temos as opções apresentadas pela questão, vamos à resolução. Para Galileu Galilei, essa questão então, essa questão 4, a alternativa correta seria a alternativa D. Para Galileu, a queda livre depende apenas da aceleração da gravidade local. Portanto, é impossível porque a gravidade não depende de massa. Na equação de Torricelli, de queda livre, não envolve massa na resolução. Então, a massa não interfere, né? É importante, nesse caso, aí seria a aceleração da gravidade, alternativa D. Pulei a questão 3, voltando nela aqui. A questão 3, que vai falar do tempo. Também essa vai envolver a equação da velocidade. Um objeto é abandonado de certa altura em relação ao Sol, descrevendo o movimento de queda livre. Admitindo que a aceleração da gravidade local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o tempo em segundo? Então, nessa aqui, eu preciso do tempo. Para que esse trajeto atinja uma velocidade final de 108 km por hora. Então, como a velocidade aqui, a aceleração, já está em metros por segundo ao quadrado, e a velocidade em km por hora, nós temos que fazer a conversão de unidades. Então aqui, nesse caso aqui, a gente já vai fazer a conversão de unidade. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado,
A velocidade, eu vou pegar 108 km por hora e dividir por 3,6, lembrando aquela relação de que 1 km tem 1000 metros e 1 hora 3.600 segundos. Se eu dividir 108 por 3,6, chegamos ao valor exato de 30 metros por segundo. Como a velocidade original é zero, esse corpo parte do repouso, eu vou envolver mais a equação de Torricelli, mas a equação da velocidade. Por quê? Porque envolve a grandeza tempo. E na de Torricelli nós não trabalhamos com tempo. Então V, equação da velocidade, é igual a V0 mais G vezes T, gravidade vezes tempo. Como a velocidade par do repouso é zero, eu posso considerar que V é igual a G vezes T, gravidade vezes tempo. A velocidade final é 30, nós convertemos aqui o 108 por 3,6 deu 30. 30 é igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo T, que nós não temos. 10 vezes T é T, 10T. T é igual a 30 dividido por 10, cortando 2 0, 3 por 1, 3. Então, o tempo de queda seria de 3 segundos para chegar ao solo. Qualquer dúvida, vou postar mais algumas atividades envolvendo movimento uniformemente variado. Bons estudos.